Tudo tem um propósito. Então, seu corpo, sua família, o meio social que você nasceu e suas aptidões são escolhidos baseado na sua necessidade. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou contar uma coisa agora para vocês que muita gente confunde. Isso gera uma confusão gigante na cabeça do povo. Muita gente não entende o seguinte: por que a maioria dos líderes espirituais nasceram pobres? Jesus. Ou ficaram pobres, né? Jesus. Francisco de Assis nasceu numa família rica, hein? Na Idade Média. Os Bernardoni. Uma família rica. Mas ele abandonou tudo. Madre Teresa. Todos. São Vicente de Paula. Votos de pobreza. Chico Xavier. Divaldo Franco. Um monte. Frei Damião. Né? Grandes referências. Por quê? Porque na primeira parte da história humana recente, em que a gente pega o nível de evolução, principalmente de 4.000 anos para cá, você pega 4.000 anos para cá, você pode pegar 4.000 anos antes de Cristo, quando você tem as primeiras civilizações da Mesopotâmia, na época chamava Mesopotâmia, que é aquela região, né, que compreendia a antiga Babilônia, né, e a Pérsia, que seria a região atual do Irã e do Iraque. Quando se fala em Babilônia e Pérsia, era o Irã e o Iraque de hoje, era aquela região. As primeiras civilizações. Você pega aqui o Antigo Egito e toda uma estrutura africana até aqui. Então, daquele momento para cá, você teve vários impérios. Império Egípcio, você teve o Império Grego, né, os gregos, depois o helenismo, né, com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, levando o helenismo para várias partes, inclusive até a Índia. Depois a queda, né, do Império Helênico para o Império Romano, que ficou mais ou menos uns 600 anos. Depois cai o Império Romano, né, você tem a Igreja do Oriente, do Ocidente. Lembra da história? Lembra? Depois você estuda, Então, o que acontece? Nós tivemos várias fases na humanidade. Várias fases. Mas, neste período, os grandes líderes espirituais vieram mais simples, com problemas financeiros, para poder mostrar que você não precisa de matéria para se espiritualizar. Buda era rico, abriu mão, foi para a pobreza. Mas agora nós estamos no meio da transição planetária. Na transição planetária, a vibe é outra. Por quê? Porque a gente já aprendeu como é viver sem o dinheiro e se espiritualizando. Está cheio de exemplo. Agora é a hora do oposto. É de você aprender a fazer espiritualidade e riqueza andar de mãos dadas. Se você for analisar, hoje nós temos inúmeros benfeitores espalhados pela humanidade, que são pessoas que estão em diversos locais, que têm condições. Pessoas que hoje investem em tecnologia, que têm feito melhorar a Terra, benfeitores na área da ciência, benfeitores na área da economia, na área dos investimentos. Então, a gente fica confuso porque a gente acha que o passado tem que ser igual no presente. Não, gente, um planeta Terra também está evoluindo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você e eu estamos encarnados num momento único da história humana chamado de transição planetária, que teve início em torno, tá? Vamos arredondar, tá? Vamos arredondar. Mais ou menos há 200 anos atrás. Nós estamos no meio de uma transição planetária em que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo regenerador, a tal da era de Aquários, né? E aí, no meio desse processo todo, nós temos um monte de situações. Nós temos um monte de questionamentos das desigualdades sociais, de guerras, das loucuras de violência, e parece que Deus não está nem aí, é o oposto. É a oportunidade última que muitos espíritos têm de evoluir, porque muitos estão saindo degredados da Terra e não voltam mais. Não voltam mais, é a história de Capela. Então, assim, espiritualidade e riqueza é o novo grande paradigma, elas têm que andar juntas. Não é riqueza material, gente. Material também, mas riqueza material é energia, uma forma de energia. É riqueza em todos os sentidos. A gente precisa entender que Deus espera de nós paz, leveza, alegria, bom ânimo, bondade, generosidade. A sua infelicidade não serve a ninguém. O seu egoísmo não serve a ninguém. O meu ciúme não serve a ninguém. A minha intolerância não serve a ninguém. Entende? Nossos vícios só prejudicam a humanidade. Mas quando você é uma pessoa amorosa, você me ajuda. Quando eu sou uma pessoa compreensiva, eu te ajudo. Quando nós aprendemos a amar os animais, a gente melhora a humanidade. Quando nós aprendemos a paciência e a leveza e a serenidade, a gente melhora o nível de tolerância da nossa rua, da nossa comunidade. Você está entendendo? Então, o seu despertar espiritual, ele é um interesse gigante do mundo espiritual superior.
Porque quanto mais rapidamente você despertar espiritualmente, mais um efeito cascata é gerado ao seu redor. É o que acontece comigo, com você, com qualquer ser humano. Você entende que hoje o quadro da evolução planetária é diferente de 2.000 anos atrás. Por quê? Porque a gente já teve o Cristo. Então, hoje, nós temos aprendizagens que na época de Jesus não tinha, porque Jesus não tinha vindo ainda. 2.000 anos, e só falando do Cristo, tá? De 2.000 anos para cá, quanta aprendizagem a gente já tem? Então, agora a gente está numa outra fase de aprendizagem. Só que muita gente não entendeu isso ainda. Muita gente continua repetindo os mesmos erros. Muita gente reencarna, vê as histórias antigas e acha que o jornal de ontem vai ser a notícia de hoje. Não, a humanidade evolui, ela está caminhando. E é isso que a gente precisa ter evidência, não é? Nós somos frutos da evolução da humanidade, mas também das nossas próprias escolhas, meus amigos. Então, o corpo que você tem hoje, a família que você atraiu, o meio que você reencarnou, tem um propósito, tem um porquê. Isso não é por acaso. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. Por que eu sofro? Eu mudo isso como? Eu vou ter que passar por isso eternamente? Não, claro que não. Como é que a gente muda essa história toda? Mas neste momento, a primeira pergunta é: como você pode ser mais grato a Deus e florescer onde Ele te plantou? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A primeira. Todo o restante vem depois. Mesmo que a senhora tenha 2 filhos complicados, um marido injusto e ingrato, como que a senhora pode florescer de maneira mais linda aonde neste momento a senhora está plantada? Ainda que você seja um homem trabalhador, esforçado e sei lá, hipoteticamente, a tua família não te valorize, mas você sinta que é o teu dever fazer o que faz, como que você pode se sentir conectado ao mundo maior, honrando a confiança que Deus depositou desses seres nas tuas mãos, sem que você desista e que se entregue à tristeza? Entende? Quando a gente começa a compreender que não há vítimas no mundo, que nós estamos como alunos em provas para desenvolver habilidades espirituais, muda a nossa condição. O radar muda. Porque, amigos, muitos de nós, o radar está focado para quem me sacaneou. Não é assim? Para muitos, o radar está assim: quem me sacaneia, quem está me ferrando, que tá me lascando aqui na vida? Por que que eu tô tomando chapuletada? A vida é injusta, por que comigo? É isso, o foco tá aqui. A maioria tá assim: por que que eu tenho essa doença? Por que que essa família não me ajuda? O teu radar tá no lugar errado. E se você faz as perguntas erradas, você vai encontrar as respostas erradas, porque quem pergunta errado acha a resposta errada. Você tem que aprender a perguntar. Quando a gente entende que existe uma eternidade que nos aguarda, que hoje é só mais um capítulo de outros que já foram e de muitos que virão, o radar muda o sentido. E ele vai para o sentido: como eu aprendo com essa experiência? Enquanto a vida que eu sonho não chega, como eu floresço aqui agora? Enquanto eu vivencio a prova atual, como eu posso cultivar a esperança, a alegria de merecer uma vida muito melhor do que a que eu tenho? Você está entendendo? Muda a qualidade e a inteligência das suas perguntas e, consequentemente, vai te levar a ter respostas muito mais sábias e mais profundas. Agora, enquanto você está na sua cabeça com pensamento ruim, enquanto você fica na sua cabeça duvidando de você, enquanto você acha que você nasceu para sofrer, ou que você é melhor do que alguém. Entendeu? Essa ladainha, vamos voltar mesmo à ladainha. Eu nasci para sofrer. A vida não vai mudar. Ó, pobre de mim, ó céus, ó vida, ó azar. Lembra os atores e atrizes de novela mexicana? Enquanto a gente tem essa tendência, vai me perdoar, mas você não espere outra coisa a não ser sofrimento. Lógico, é o que você está pedindo, ué. Que vibração que você está criando? Gente, isso é que nem rádio. Você não gosta da música que ouve? Muda a faixa. Isso é loucura. Amigo, isso é loucura.
Loucura! Imagina só a pessoa ouve uma música e fala que droga de música, não gosta dessa música, mas não muda a faixa do rádio. Não muda não. Reclama, não gosta dessa música. Aí vem outra, eu detesto essa música. Veio, caramba, muda a faixa do rádio. Alinhe-se com seu eu divino e com seu eu sagrado. Saia da posição de vítima. Que de vítima você não tem nada, embora goste às vezes dessa posição. E eu sei disso, porque eu também gosto da minha e não quero mais ficar nela. Dá para mudar essa história? Vamos supor que o seu planejamento original seja sofrer. Estou exagerando aqui, né? Mas vamos no exagero primeiro. Vamos supor que o seu planejamento original seja ter um acidente, ficar viúva, viúvo. Vamos supor que o seu planejamento original, sei lá, seja ter problemas. Será que isso dá para mudar? Não. Às vezes sim, às vezes não. Como assim, Ricardo? É que depende de qual é o planejamento original. Depende da evolução do seu espírito. Lembra daquelas perguntas que eu te falei? Depende do teu nível de conhecimento. Então é lógico que quando a gente constrói força de vontade firme, quando a gente aprende com mais velocidade a ser cabeça não dura, mas aberta, quando a gente tem humildade de reconhecer que a gente errou e a gente quer melhorar, quando a gente para de brigar contra a vida e a gente passa a trabalhar junto com a vida, você muda seu padrão vibracional. E ao mudar o padrão vibracional, automaticamente você muda aquela quantidade de espíritos amigos que está do teu lado e vão interceder por você. Isso acontece muito. Eu conheço casos de desencarnes que foram postergados, ou seja, gente que ia morrer numa época e morreu bem depois, por intercessão divina, né? Passou até, a gente chama de moratória. Conheço casos inversos de desencarnes que foram antecipados pelo mundo espiritual. Fulano ia desencarnar, sei lá, com 63 anos, desencarnou com 59. Entendeu? Coisas assim. Muitas coisas podem acontecer. Diversas situações. Tudo depende da circunstância, né? Mas eu acho que o ponto principal, que é o que nos interessa aqui agora, é você entender o seguinte: foque na sua luz, no seu amor, na sua capacidade de ser. Gente, foque na sua capacidade de ser gente boa. Bora falar o português que todo mundo entende? Deixa de ser chato, pelo amor de Deus. Deixa de ser pelinha, enjoada, enjoado. Para com isso, para de frescura. Seja gente boa, gente fina. Se esforce para ser um pouco mais legal. Sabe? Um pouquinho mais educado, mais educada. Sabe? Se esforce para tratar bem melhor os animais. Para tratar melhor a natureza. Sabe? Começa a olhar para as pessoas do seu lado com um pouquinho mais de compaixão. Entenda, aquela pessoa, às vezes ela não sabe o que você sabe. Né? Ela não está vendo o mundo que você está vendo. Reza por ela. Tenha compaixão com você, seja legal com você. Se perdoe, né? Porque às vezes a gente nem se perdoa. Perdoe a vida. Às vezes, assim, né? Você está passando por uma dor grande, mas lembre-se, você não está sozinho. Seja gente fina. Estou brincando aqui com as palavras, mas a essência você pegou. Entendeu? Sabe por quê? Porque uma pessoa legal, ela não vai fazer xixi fora do vaso, num banheiro público, porque ela sabe que tem alguém depois dela que vai usar o vaso. Coisa prática. Uma pessoa legal, ela não vai pegar lixo e vai jogar na rua, porque ela sabe que isso é errado e feio. Uma pessoa bacana não vai deixar a luz acesa porque não é ela que paga a conta. Sabe, uma pessoa bacana, ela não vai pegar um dinheiro que não é dela. Ela não vai na rede social falar mal de ninguém ou ir lá no chat para xingar quem quer que seja. Sabe, é o básico. Comece fazendo o básico bem feito. Você quer ajustar, começar a se ajustar com a lei divina? Antes de pensar em coisas grandiosas, faz o básico. Então comece sendo um ser humano de bem. Isso já vai fazer uma diferença tão grande para você que você não faz ideia.